Olá, meus alunos da Escola Gabriel Almeida Café, em Macapá, estado do Amapá. Criamos esse canal CCA Tube para as nossas revisões das nossas aulas de História do primeiro e segundo ano do ensino médio. Atenção, essas aulas do nosso canal não substituem as nossas aulas na plataforma Cigeduc, que é a plataforma de aulas do governo do estado do Amapá. Essa ferramenta, esse espaço que nós estamos criando aqui é para te dar um reforço, um ganho a mais nas tuas revisões de aula. Tudo bem? Conto com você, acompanhando as nossas aulas, curta nossas aulas, dê um like e toda semana nós vamos ter novidades para você. Na nossa revisão para a nossa primeira bateria de avaliações, a nossa primeira bateria de provas do primeiro e segundo ano, vamos trabalhar um tema que é a nossa primeira unidade temática, Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica, onde vamos trabalhar com você, no nosso encontro de hoje, a civilização grega. Civilização grega que viveu o seu apogeu no século V a.C. Uma primeira dica para você, meu aluno, é identificar a expressão muito utilizada em relação à Grécia, né? Fala-se muito em Grécia, mas a expressão correta é Hélade. Na antiguidade, a Grécia era conhecida como Hélade. E os gregos intitulavam-se helenos. Os gregos intitulados helenos. Tanto que você, ao assistir às Olimpíadas, qualquer competição desportiva, nas arquibancadas, a torcida grega não grita como grito de guerra, Grécia, Grécia, Grécia. Eles gritam elas, elas, elas. Ou seja, elas, numa referência à expressão Hélade, que define, né, a Grécia na sua concepção histórica. E os gregos, helenos. Helenismo, cultura grega, cultura clássica. Então, a Grécia é localizada numa região da Europa conhecida como Península Balcânica. Eu vou localizar aqui para você essa área territorial que compreende a geografia da Grécia, Península Balcânica, no sul da Europa, no sul do continente europeu, e ela é banhada por um importante mar da antiguidade, que é o Mar Mediterrâneo. Então, Península Balcânica, sul da Europa, Mar Mediterrâneo. Então, a Hélade, no século V, tem a seguinte estrutura geográfica. Você tem uma Grécia conhecida como Grécia continental, é essa porção mais territorial aqui, essa porção de terras na Península Balcânica, é a chamada Grécia continental. Você tem a Grécia insular, aqui a Grécia insular, banhada pelo Mar de Creta, pelo Egeu, pelo Mediterrâneo, pelo Mar Jônico. Expressão ínsula do grego significa ilha, a Grécia insular, o arquipélago grego, 1.400 ilhas aproximadamente, e a Grécia asiática, aqui destacada, também conhecida como Ásia Menor. Essa que foi uma nova área de colonização dos gregos a partir do século VIII a.C. E aí nós temos como característica, só relembrando, a localização, a situação geográfica na Península Balcânica, o litoral grego extremamente acidentado, extremamente recortado. Isso vai favorecer, por um lado, a navegação e, por outro aspecto, o isolamento geográfico de algumas cidades-estados, de algumas polis. A Grécia tinha montanhas, a Grécia tinha vulcões, floresta, baías, golfos, uma natureza, um meio ambiente muito diverso, muito diversificado. Outro aspecto importante, os mares que banham a Grécia. O Egeu, a oriente, aqui o mar Egeu, localizando aqui o mar Egeu. O mar Jônio, né, mais a oeste, mais a ocidente. O mar Jônio. O mar de Creta,
e o principal mar que banha a região, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. E assim, alguns aspectos da geografia balcânica, da geografia da Grécia. Outro detalhe importante, 80% do território montanhoso, um relevo extremamente acidentado. A maioria das polis gregas ficava em colinas, no alto de montanhas. E esse isolamento geográfico, ele vai trazer uma das características da formação e da história grega. O fato de que muitas cidades voltavam-se para dentro de si próprias, conhecidas então como cidades-estados ou polis. Cidades-estados autônomas ou independentes. O solo muito pedregoso, o solo pobre, pouco fértil, e a agricultura comprometida em função dessa baixa fertilidade do solo. Como é que os gregos vão superar essas adversidades, essas dificuldades naturais? Através das navegações, eles vão buscar a saída para o mar e também o comércio. Então eles vão se comunicar com o Egito, eles irão comunicar-se com a Península Itálica, com a ilha da Sicília, terão contato com os fenícios, terão contato com os persas, através de uma guerra, um conflito importante, as chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas. Então você vai ter os gregos se espalhando por várias áreas do mundo antigo. E isso vai contribuir para um aspecto importante da civilização grega, a sua riqueza cultural, a sua diversidade cultural. Esse aspecto cosmopolita, universalista, que ajudará, que contribuirá para o legado civilizatório dos gregos. Por que estamos falando de história clássica? Por que você estuda filosofia, a própria matemática? Legados civilizatórios. Os gregos preocuparam-se em registrar a sua história. E sem registro você não tem história. E a única forma de ter história é você deixar fontes, narrativas, que são justamente os registros históricos. Então, a partir dessas informações, também podemos citar aqui o clima do Mediterrâneo, que é muito instável, com verões muito quentes e secos, o inverno muito raro e um regime de chuvas muito reduzido. Então, uma natureza muito hostil, muito difícil, obrigará os gregos a saírem, a deslocarem-se territorialmente, colonizando outras regiões, realizando deslocamentos, que nós vamos chamar na nossa aula de diásporas, e assim expandindo-se culturalmente, expandindo-se economicamente. A origem do povo grego, ou seja, o povoamento da Grécia, ele se deu a partir de migrações, de movimentos migratórios. Os gregos, eles não são povos autóctones, nascidos na própria região onde evoluíram. São povos alóctones. São populações alóctones. Ou seja, que vêm de fora, que vêm do exterior para a formação da população grega. Ou seja, uma formação exógena, de fora para dentro. Então, o povoamento da Grécia se deu por volta do século XX a.C., se deu por volta do ano 2000 a.C., a partir das invasões de povos indo-europeus. Povos vindos da Ásia, do rio Indo, na Índia, povos provenientes da Ásia e também do centro da Europa, vindos da Ásia e da Europa. Ásia e Europa. Portanto, você vai chamá-los de indo-europeus ou arianos. Cuidado com essa expressão. Da Ásia e da Europa. Então, uma população alóctone que vem de movimentos, de processos de deslocamento de grupos populacionais. Quem são esses povos? Os aqueus,
que vão fundar a civilização cretense e a civilização micênica, civilização creto-micênica. Depois você tem a chegada dos jônios, que vão se estabelecer aqui nessa região conhecida como Ática. Você vai ter também a chegada dos eólios e principalmente no século XII a.C., no século XII a.C., a invasão dos dórios, vindos aqui da Europa Central. Os dórios eram povos beligerantes, era uma sociedade militarizada, muito numerosos, dominavam a metalurgia, dominavam a cultura do ferro, e este domínio tecnológico permitiu aos dórios a conquista de parte da região da Grécia. Principalmente numa região que nós vamos chamar de Peloponeso, Península do Peloponeso, onde surgirá uma polis muito importante que aqui será trabalhada, a cidade-estado de Esparta. Os jônios e os aqueus vão fundar Atenas. Então, a partir da chegada dos dórios no século XII, nós vamos identificar na Grécia um processo que a história chama de diáspora. A chamada diáspora, que significa deslocamento, que significa movimento migratório, deslocamento populacional. A primeira migração dos aqueus, que vão se estabelecer na ilha de Creta e em Micenas, fundando a civilização creto-micênica. Depois você tem a chegada dos eólios, a partir do século XVIII a.C., dos jônios, e no século XII a chegada mais intensa, em maior número, provocando um maior impacto, a chegada dos dórios. Por que é importante comentar isso? Porque a chegada dos dórios, que vai destruir a civilização cretense, primeira grande civilização que floresceu na Grécia, os cretenses desenvolveram muito a navegação, aprimoraram o comércio, o artesanato. Era uma civilização ceramista com artefatos cerâmicos de extrema qualidade, de ótimo acabamento, e um regime político em que o poder na civilização creto-micênica era exercido pelos comerciantes, pelos mercadores, chamada de talassocracia. Talasso, o mar, comerciantes marítimos, talassocratas. Essa talassocracia, que caracterizou o regime político da civilização creto-micênica, ela vai ser justamente interrompida com a invasão dos dórios, que vão destruir a civilização cretense e micênica e provocar a primeira diáspora, a primeira dispersão. Parte dessas populações permaneceram sendo escravizadas, sendo submetidas aos conquistadores dórios, e uma outra parte migrou para outras áreas, fundando outras colônias. Estamos falando de um período que vai do século XX ao século XII a.C. Esse período ele é chamado de período pré-homérico, ou pré-história grega. Esses períodos não são assim algo obrigatório que você tenha que se preocupar. Você tem que trabalhar as características históricas, geográficas, a estrutura política, econômica, a cultura, os legados, ou seja, as heranças da cultura clássica para a contemporaneidade, para o nosso tempo. Só para organizar, para estruturar a nossa linha do tempo, a cronologia, período pré-homérico. O que é que você tem no período pré-homérico? A formação do povo grego, as invasões indo-europeias e o florescimento da civilização creto-micênica. Do século XII ao século VIII, do século XII ao século VIII a.C., você vai trabalhar um período que é chamado de período homérico. Período homérico, que é uma referência a um personagem da literatura grega, Homero, que escreveu duas obras, que são as primeiras
fontes históricas assim consideradas sobre a Grécia Antiga foram atribuídas a Homero, daí a expressão período homérico, dando origem às primeiras fontes históricas da história grega, as obras a Ilíada, e Odisseia. Na verdade, é uma compilação, uma reunião de antigos mitos, lendas, histórias da tradição oral, da oralidade grega, que são atribuídos ao poeta, ao escritor Homero. Não há evidências arqueológicas históricas disso. A Ilíada narra a guerra de Troia, também conhecida como Ilion, a guerra entre gregos e troianos. E Odisseia faz referência à aventura do rei Ulisses, do rei grego Ulisses, que ao retornar para a Grécia, conta de maneira detalhada, de maneira pormenorizada, aspectos literários, aspectos mitológicos, né, de como era a Grécia neste período. Que período? Período entre o século XII e o século VIII, após a invasão dos dórios, após a primeira diáspora. Neste período em que a obra Ilíada e Odisseia é produzida, escrita, formulada ou compilada, nessas obras você pode identificar elementos da sociedade grega primitiva, elementos da formação, os primeiros passos, os primeiros aspectos que caracterizam a sociedade grega ou as sociedades gregas, que viviam nesse período num regime que nós vamos chamar de comunidades gentílicas. Então, na obra Ilíada e Odisseia, atribuída a Homero, você vai ter relatos históricos, registros históricos, ou literários, ou narrativas, sobre esse período, que é o período conhecido como período primitivo da Grécia. Em algumas fontes você encontra também expressão Idade Média grega, ou Idade das Trevas grega. Vamos evitar, vamos trabalhar a expressão período homérico. Então, no século XII, com a chegada dos conquistadores dórios, você tem a primeira diáspora, no século XII, chegada dos dórios, e a colonização de várias áreas da Península Balcânica. A destruição da civilização aqui da ilha de Creta, civilização creto-micênica, e a primeira dispersão, a primeira fuga, a primeira diáspora. Para onde foram, professor, essas populações? Migraram para várias áreas da Península Balcânica, para várias áreas da própria Grécia. E vão se organizar numa estrutura social que chamamos de genos. Genos ou comunidades gentílicas. Já já vamos caracterizar esse período. Uma segunda diáspora, uma segunda dispersão, vai ocorrer no século VIII, já no nosso período homérico, em que os gregos vão ocupar uma região próxima à Península Itálica, que é a ilha da Sicília, e o próprio sul da Península Itálica, aqui essa península com formato semelhante a uma bota, formando as colônias conhecidas como Magna Grécia. Vão ocupar várias regiões do Mediterrâneo, do Egeu e do Mar Jônico, e também porções aqui deste território conhecido como Ásia Menor, ou Grécia Asiática. Alguns vão se estabelecer aqui também no norte da África, entrando em contato com os egípcios. Os egípcios influenciaram muito a cultura grega, tanto na arquitetura, como na escrita, como na oralidade, como na utilização de tintas, de pigmentos.
os conhecimentos no campo do saber mais elaborado, a própria filosofia que se diversifica. São povos, não esqueça, que deslocaram-se, que se expandiram através das navegações e do comércio e que vão assimilar a cultura. Na Grécia vivia gente de vários cantos do mundo. Ali você tem egípcios, você tem africanos, ali você tem asiáticos, ali você tem europeus. É por isso que muitos elementos da cultura da antiguidade chegam até o nosso tempo. A escrita alfabética que vem dos fenícios, a própria matemática, a própria contabilidade que vem da Suméria, que vem da região da Mesopotâmia, no Oriente Médio. Então faça aí esses links, essas conexões, porque elas são importantes também na sua prova do Enem, são as chamadas competências e habilidades. Então as diásporas gregas, a formação do povo grego, primeira diáspora século XII, invasão dos dórios, segunda diáspora, a desintegração das comunidades gentílicas. Então nas obras Ilíada e Odisseia, Homero vai narrar a paisagem e a realidade social da Grécia. Como era a Grécia nos relatos de Homero, ou nas tradições orais que geram essas obras conhecidas como Ilíada e Odisseia. A Grécia, no período homérico, entre os séculos VIII e o século VI, eram organizadas em unidades familiares, chamadas genos. Palavra geno vem de gen, vem do grego, geno significa família ou famílias, unidades familiares. Da desintegração, da desestruturação dessas sociedades gentílicas, nós vamos chegar no século VI, no chamado período arcaico, na formação das polis, as chamadas cidades-estados. Mas antes de entrar especificamente nas polis, vamos trabalhar aqui a questão dos genos, das comunidades gentílicas. Como surgiram os genos? Das fugas, das migrações provocadas pela chegada dos dórios no século XII, a primeira diáspora. Imagine a sua terra, a sua região sendo invadida, sendo colonizada, as populações sendo oprimidas, escravizadas, deslocamento. Você perdeu tudo o que tinha, perdeu todas as suas referências. Você só leva consigo a cultura, você só leva consigo os elementos da sua identidade cultural. E também os grupos familiares que deslocaram. Vida nova, nova realidade. Esses grupos familiares terão que unir-se para, nesse novo cenário, meio ambiente hostil, território montanhoso, isolamento geográfico, terras pouco férteis. Então essas comunidades familiares, conhecidas como gens ou comunidades gentílicas, irão desenvolver uma produção voltada para a sobrevivência coletiva, voltada para a sobrevivência da própria comunidade. Portanto, um sistema de produção coletivista, autossuficiente. Cada genus, cada comunidade deveria produzir tudo aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Um comércio praticamente inexistente nesse contexto e uma sociedade mais ruralizada, mais voltada para a produção agrícola. Essas unidades familiares não possuíam a divisão do trabalho, não conheciam a noção de propriedade privada, tudo era de todos. Tanto a produção como o consumo eram socialmente distribuídos. Não há os que mandam e os que obedecem, não existem pobres e ricos, não existe uma classe proprietária e uma classe excluída. Igualitarismo, comunismo primitivo, coletivismo econômico-social. Sociedades gentílicas, sociedades coletivistas,
sociedades organizadas em grupos familiares, cuja economia voltava-se para a subsistência. Dentro dessas comunidades, o ancião, o homem mais velho, o membro mais velho desses grupos familiares, ele é chamado de pater familia. Ele é chamado de pater familias. Ou seja, o chefe da grande família, o elemento mais idoso, o ancião, o chefe do clã, o chefe do gênus, ele vai exercer a autoridade patriarcal. Daí vem a expressão patriarcado, poder do patriarca, poder masculino, que neste caso é o membro mais velho da família, o pater familias. Com as uniões familiares, com a reprodução interfamiliar, com os casamentos, as uniões dos membros do gênus, você vai ter um crescimento populacional. Uniões familiares, casamentos, reprodução, crescimento populacional. Você vai ter mais braços, consequentemente, maior produtividade. Também houve um melhoramento das ferramentas de trabalho e das técnicas agrícolas. Todo mundo produzindo para o coletivo. Logicamente, isso vai resultar na produção de bens excedentes. O problema é que a partir do século VIII, a partir do ano 800 a.C., diante do crescimento populacional, diante do crescimento demográfico, haverá uma maior necessidade de alimentos, de recursos alimentares. Mais pessoas, população crescente, maior demanda por alimentos. E aí que vai ocorrer uma transformação estrutural. Os parentes mais próximos do pater familias, os parentes mais próximos na linhagem de parentesco, irão apoderar-se das terras mais férteis. Irão tomar para si as melhores terras, instituindo o que a história chama de surgimento ou advento da propriedade privada. O que era do coletivo, o que era comunitário, agora tem dono. Os donos das melhores terras serão os parentes mais próximos do pater, e eles irão chamar-se eupátridas, que quer dizer filhos do pater, os eupátridas. Quem são esses eupátridas? Uma elite proprietária, uma elite ligada ao chefe do gênus, ao eupátrida, por laços de parentesco. Eles ficarão com as melhores terras. Eles ficarão com as maiores porções de terras. Vão se tornar, portanto, uma classe proprietária, chamadas de eupátridas, ou filhos do pater, ou descendentes diretos do pater, os primeiros gregos, os primeiros gens, que vão se destacar socialmente pelo fato de possuírem o controle da terra. E socialmente vão criar um certo status, uma certa condição que irá lhes diferenciar dos outros grupos. Os parentes mais distantes ou de segundo grau, os parentes mais distantes da linhagem de parentesco, vão ficar com as menores porções de terras. São os chamados geômores. São os chamados geômores ou georgóis, que serão os pequenos e médios, proprietários. Geômores ou georgóis.